Muito boa noite, senhoras e senhores. Temos um problema. Eu tenho que conversar com vossas senhorias sobre a parametrização constitucional da reforma da Previdência. Tenho que avaliar uma emenda com um parâmetro na Constituição da República. Nós temos um problema porque nós precisamos combinar se nós acreditamos ou não acreditamos no direito, no texto da Constituição. Nós não precisaríamos estar fazendo esta reunião se houvesse impeachment apenas em caso de crime de responsabilidade e nem se as pessoas fossem presas somente em decorrência de prisão depois de um trânsito em julgado de um devido processo legal. Então, é da mesma Constituição, tratada pelo mesmo Supremo Tribunal Federal, que nós vamos tratar quando avaliarmos a reforma da Previdência como algo que entre ou não entre no nosso mundo jurídico nos próximos meses, se assim acontecer. Então, eu, por algum motivo, tinha feito um mestrado sobre a solidariedade social previdenciária, especialmente no que atinge à interpretação constitucional e sua eficácia concreta. E depois disso, na tese de doutorado, enfrentei a crise, né, desse sistema e a crítica da privatização da Previdência Social brasileira. Então, eu acredito que são assuntos que, por serem do nosso interesse, porque tenho condições, depois de alguns anos de reflexão para falar sobre, eu consegui organizar o pensamento e vou fazer isso aqui agora, tentando estreitar nesses minutos que nos restam. Então, a primeira parte da conversa é tentar identificar na Constituição da República, e isso é importante porque nós temos a fazer, neste momento, se houvesse a seriedade bastante na Comissão de Constituição e Justiça do nosso Congresso Nacional, lá onde está sendo discutido a proposta de emenda, seria necessário enfrentar expressamente essa parametrização para poder passar, deste ponto, um projeto que morreria na casca em relação a uma série de efeitos daninhos para a nossa sociedade. Não sendo o caso, havendo toda a articulação política para eles conseguirem ganhar tempo e o quórum para fazer passar a emenda, se ela passar, então nós teremos ainda a fazer o controle de constitucionalidade. Nós vamos precisar constranger o Supremo Tribunal Federal às contradições que envolvem a matéria e as entidades legitimadas. Os senhores aqui têm uma rede ampla e forte ainda de representação das federações, das confederações, dos sindicatos, e os senhores têm esta oportunidade. Então, por conta disso, é uma honra estar aqui e agradeço neste momento à doutora Miriam, ao Instituto Declatra, ao Nasser, ao Ricardo. E também estou muito feliz de ter a oportunidade de conhecer e ouvir o professor Andras, que vai nos apresentar a experiência chilena, que quero eu crer que realiza alguns dos prognósticos que nós já temos para o nosso país. Então, começo falando dos baldrames constitucionais, daquilo que nós temos antes de ter a reforma da Previdência. Eu vou falar em 3 minutos sobre um processo de construção, de afirmação constitucional, um momento de 1988, e muito rapidamente sobre o processo que nós temos de alteração das nossas leis de 91 até 2017. Nós temos um processo estrutural, sistematizado de reforma da Previdência Social brasileira que eu preciso avaliar para dizer se eu preciso ou não preciso fazer mais uma reforma, tendo em vista os motivos expostos pelo nosso governo federal para fazer a reforma agora. Então, vamos aos nossos baldrames constitucionais, a nossa parametrização possível. Então, nós temos um objetivo fundamental de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Eu poderia, ingenuamente, como até fiz no começo da dissertação do mestrado na época, buscar os fundamentos éticos e políticos da alteridade, da nossa filosofia da libertação, para construir uma sociedade coesa, e como isso tivesse motivado a construção e a edificação da nossa Constituição da República. Está tudo aí no livro que foi publicado depois disso, e que, infelizmente, a repetição mostra que foi ingenuidade. Nós temos um acordo que precisou ser feito para que nossa sociedade industrial e informação tivesse passado no momento da redemocratização e estabilizado uma sociedade capitalista
que fizesse as mínimas concessões para estabelecer direitos sociais que garantissem a reprodução da produção industrial. Eu preciso que o trabalhador, em razão de uma condição suficiente, volte no mês seguinte a trabalhar para eu conseguir continuar fazendo o que eu faço. Então, nós temos, na história do século XX, uma rica oportunidade de revisitar os motivos que levaram à construção e à solidificação do sistema de solidariedade social previdenciária, que não estão ligados com a ideia de caridade, não estão ligados com a ideia de fraternidade, não estão ligados com a ideia de amizade nem de integração entre os gêneros, entre as diferentes etnias, entre as diferentes regiões. Passou para a normatividade a nossa Constituição na perspectiva previdenciária, porque eu precisava reproduzir a produção. Os direitos sociais, os direitos do trabalho, todos os frutos da negociação trabalhista, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, das centrais sindicais, tiveram fruto em reuniões diuturnas que havia na época. Eu queria ter aqui o relato dos nossos professores que participaram da construção política desses momentos, que acompanhei quando pequeno, dormia em reuniões de sindicatos quando era moleque, nesses assuntos. Mas não quero entrar nesse tema. Estou dizendo aqui que a redemocratização não foi um momento de união, de alegria, de irmandade. Aqueles que passaram por essa experiência sabem a dureza que foi para conseguir conquistar uma carta mínima de direitos sociais. As representações trabalhistas, aquelas pessoas com ideações socialistas e comunistas, que tinham toda uma formação acadêmica muito viva à época, porque Berlim ainda era dividida, todas saíram derrotadas da promulgação da Constituição da República. Se sentiram com algumas migalhas ali que seriam, podem me corrigir aqui as pessoas mais experientes, mas é essa impressão que nós temos quando visitamos a história do século XX, da década de 70, de 80, nesses aspectos. Então, o que saiu foi um objetivo entendido como fundamental de construção de uma sociedade solidária. Saiu uma carta que estabelecia como direitos fundamentais, entre outros, a Previdência Social. E eu não posso aqui, por conta disso, me servir de uma ingenuidade, de um idealismo, para tentar buscar a eficácia direta de um objetivo fundamental, a eficácia direta da afirmação dos direitos fundamentais, que foi o que o Nasser, quando era presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, fazia aqui na universidade o tempo todo. Nós tivemos um rico momento de afirmação dos direitos fundamentais aqui na universidade, em toda a década de 90, e esse momento se abandonou, porque a teoria do direito constitucional se aprofundou na hermenêutica que relativiza tudo, e ninguém mais fala de afirmação de direitos fundamentais em si, porque a moda desde 15 anos atrás é a reserva do possível, são a escassez, é o ajuste fiscal. Vamos falar sobre isso. Então, podemos aqui dizer, e aqui temos toda a experiência trabalhista, que a Previdência Social, somada ao salário, e ao salário mínimo especialmente, e a aposentadoria, os seguros contra acidentes de trabalho, que são previsões do artigo 6º e 7º reunidos, fazem um microsistema de tutela da subsistência mesmo na economia capitalista. Eu preciso da pecúnia para intermediar a minha sobrevivência. Sem dinheiro eu não sobrevivo no nosso país, na economia capitalista. Está tudo subentendido aqui. Eu tenho como premissas a dignidade humana e o livre valor do trabalho e da iniciativa, mas não tenho nada falando que a nossa sociedade é capitalista assim, e sem dinheiro você não come. E está tudo bem. Estamos assumindo tudo isso, e o projeto constitucional não é um projeto socialista, e nem comunista, e nem marxista. Estamos aqui dialogando com a convivência num espaço do domínio, da vitória, até aquele momento, do capital industrial, e ainda naquele momento nascitura o capital financeiro que estava querendo se ampliar do jeito que a gente está vendo agora. Então, esse microsistema de subsistência pautado na renda mensal para eu conseguir sobreviver e passar o mês seguinte voltando ao trabalho, ele implicava no que atinge à Previdência Social a construção de uma renda depois de um período suficiente de trabalho na velhice, para que a pessoa não assim ficasse escancarado que a vida dela, com promessa de liberdade após 3 ou 4 décadas de trabalho, que essa promessa era uma mentira. Porque se nós conhecemos melhor o século XX, voltarmos à década de 20 do século XX, não na Inglaterra, mas aqui no Brasil mesmo,
Nós vamos encontrar a produção literária, musical mesmo da época, criando o estigma do vagabundo, daquele que não se propusesse a se submeter a um trabalho assalariado de 44 horas semanais, com tempo de descanso suficiente só para você se recompor para chegar na semana seguinte. Se for trabalhar 50, 70, 90 horas por semana, você vai ter a semana seguinte fatigado o suficiente para se expor a um acidente de trabalho e não conseguir voltar no outro mês, depois de estar inválido. Então, eu estou dizendo isso porque toda a regulação do direito do trabalho e da Previdência supõe, então, que eu tenho como contrapartida do trabalho, porque eu precisava organizar a sociedade servil para poder se submeter a um servilismo parecido com o que a gente tinha antes, no período da escravatura, ao modelo capitalista, baseado, então, na mediação de pecúnia, presumindo, então, para toda essa sociedade trabalhadora, a derrota na lógica meritocrática. Então, é porque eu sei que 90% das pessoas vão perder, que elas não vão conseguir acumular patrimônio a partir de toda a promessa das belezas da acumulação e do enriquecimento. 90% das pessoas não vão conseguir terminar uma vida de trabalho aos 65 anos de trabalho, tendo acumulado 100 mil, 10, 15 mil reais, quanto menos 150 mil suficientes para render R$1.000 por mês, 800, 700 reais por mês. Então, é porque eu assumo que as pessoas vão perder e que eu preciso dar conta da vida delas depois de todo esse tempo de trabalho, é que eu crio um mecanismo de renda de subsistência após ela não servir mais para o trabalho, porque eu vou repô-las por outras pessoas. Então, porque estou a par desta iniquidade, é porque eu tenho uma relação de equivalentes entre o capital e o trabalho, que eu crio o direito do trabalho e da Previdência Social. Então, para dar conteúdo jurídico para a ideia de solidariedade que se afirmou na Constituição da República, eu precisava criar a norma, eu precisava criar hipóteses de incidência da norma e efeitos de produção da norma para que se adequassem as pessoas, então chegassem ao estado de merecer esses benefícios previdenciários. Então, o fato gerador, a hipótese de incidência, aquilo que é jurígeno no que se organizou na Constituição, não é nada diferente do trabalho. O trabalho gera direito na Constituição da República. E esta é a concretude da solidariedade social previdenciária. Nós temos um princípio constitucional do regime geral, e também do regime próprio, de filiação obrigatória. Se eu trabalho, então estou filiado. É uma lógica indissociável. Se eu trabalho, então estou filiado ao regime de previdência social do regime geral. Este mesmo trabalho também é jurígeno de obrigações tributárias, que são de uma base diversificada, tanto dos trabalhadores quanto das empresas. Não são estas contribuições que geram direitos. É o trabalho que gera direito. O trabalho gera direitos para os trabalhadores e gera obrigações, tanto para eles quanto para os tomadores de seus serviços. Assim se estrutura um regime de concreção, de concretude da solidariedade social no âmbito previdenciário. A filiação obrigatória é o que materializa, portanto, tanto para os servidores quanto para os trabalhadores do regime geral, ao lado do caráter contributivo, na sua base de financiamento, o regime de previdência. Então, essa foi a perspectiva então, jurídica da solidariedade social previdenciária. Então, a outra perspectiva que nos interessa aqui é a perspectiva econômico-financeira, porque não basta, então, como eu estava dizendo antes, a gente simplesmente reivindicar a normatividade constitucional para pensar os nossos problemas. Então, sobremaneira porque de 20 anos para cá passou a se colonizar a ideia de análise econômica do direito, também do direito previdenciário, e também com base nas premissas da lei de responsabilidade fiscal, desde o final da década de 90, da emenda da reforma de 20 de 98 do governo Fernando Henrique, nós introduzimos o princípio da eficiência na administração pública, e isso era simplesmente para tornar inteligente a gestão, e virou a ideia de eficiência empresarial como algo normativo para
o enxugamento do Estado. Então, toda a despesa que eu puder tiver a menos com resultado financeiro melhor, assim vai interessar o nosso Estado. Então, a perspectiva então, do princípio da eficiência, aliado no direito previdenciário ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, e a precedência do custeio previdenciário, e aqui eu precisava chegar, por isso que pedi para retomar a palavra só nesse aspecto. Então, o 195, parágrafo 5º da Constituição da República prevê que nenhum benefício da Seguridade Social poderá ser criado, imaginado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, eu somo a eficiência com o equilíbrio financeiro atuarial e a precedência de custeio, a emenda do teto dos gastos, que resultou na emenda 95 de 2016, que me ingessa no orçamento de 2016, inclusive da Seguridade Social, nas despesas primárias, e aí eu deixo em absoluto de ter como finalidade precípua o atendimento das finalidades constitucionais e passo a ter o atendimento apenas da economia. Só que, se eu levar em conta as reformas que já aconteceram na Previdência, eu queria passar por esse percurso porque ele tem bastante sentido, eu tive, enumerando, em 93, a instituição da contribuição dos servidores públicos para tornar o sistema equilibrado. Em 95, burocratizei e tornei inacessíveis as aposentadorias especiais para as pessoas sujeitas a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos. Em 97, eu previ a prescrição e a decadência mais curtas para acesso para discussão judicial dos benefícios previdenciários. Em 98, a emenda 20, o que ela fez? E vamos nos lembrar da propaganda oficial de agora da emenda. Acabar com o privilégio dos servidores, estabelecer a idade mínima. O que aconteceu em 98? Eu equiparei o regime próprio ao regime geral, fiz isso em 98 já no âmbito constitucional, equiparei o regime próprio ao regime geral, instituí idades mínimas para o regime próprio e para o regime geral, e também, apesar de manter a aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral apenas, alterei o paradigma do tempo de serviço para o tempo de contribuição. Em 99, abandonei os critérios do último triênio para assumir resultados atuariais no regime geral, da vida toda da contribuição do sujeito, e impus o fator previdenciário. Em 2003, eu abandonei os paradigmas da integralidade da paridade dos servidores públicos. Em 2003, eu já abandonei a integralidade da paridade. Isso vai fazer 16 anos em dezembro. E também instituí como critério os resultados atuariais dos apartes de todos os períodos contributivos, também no serviço público. Em 2012, eu implantei finalmente, depois de 16 anos, depois de uma ampla e talvez tinha bastante sentido resistência das representações dos servidores, eu implantei o regime de previdência de capitalização complementar no regime próprio, que tinha sido prevista na emenda 20, isso para os servidores federais. Em 2015, com os jabutis que planejavam já derrubar a presidente Dilma, eu não fiz isso, né? Foi o Congresso. O Congresso reduziu a duração das pensões por morte no regime geral e no serviço público, em função da duração da união e da idade do sobrevivente na época do óbito, e também tenho feito prazos sucessivos para os servidores abandonarem o regime próprio numa tutela terrorista de urgência para eles, que deixa todos numa situação de insegurança jurídica muito séria. Então, enumerando aqui rapidamente, eu percebo que todas as reformas que o governo considera necessárias foram feitas há 15, há 9, há 12, há 7 anos. Então, por estes motivos, eu não preciso de reforma, pelos motivos que o governo traz na sua política de propaganda oficial. A emenda 287 do governo Temer trazia postergação de elegibilidade, imposição de índice de proporcionalidade, e a PEC 6 de 2019 traz uma exposição de motivos de cunho populista, traz a desconstitucionalização, traz alterações na base de cálculo dos benefícios, eleva de 15 para 20 anos o período de carência para aposentadoria por idade no regime próprio. Só isto aqui prejudica 80% da população brasileira, porque as pessoas não têm vínculos toda vez que trabalham, tendo em vista a reforma trabalhista que já passou, as pessoas não têm acesso à relação de emprego e ficam, em média, 2 ou 3 meses por ano registradas no Brasil, desde a instituição do MEI, que tentou trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, mas acabou levando as pessoas da condição de emprego para a condição de MEI e para a informalidade. Sob todas as promessas do empreendedorismo, da liberdade de iniciativa e tudo mais, mesmo para as pessoas mais simples, que continuam subordinadas do mesmo jeito ao trabalho
pelas mesmas empresas, com as mesmas 44, 50, 70 horas semanais. Além disso, eu impus a proporcionalidade perante dos 40 anos de contribuição, que a doutora Cláudia bem trouxe aqui. Elevaram-se as alíquotas, querem-se elevar as alíquotas e imporem-se as contribuições extraordinárias de equacionamento de déficit no serviço público, como se a Previdência devesse ser endogenicamente sustentável, ela é essencialmente dependente da produção e dos impostos. E também suprime a preservação do valor real dos benefícios em detrimento de todos aqueles parâmetros constitucionais de direitos fundamentais e objetivos fundamentais que a gente trouxe antes. Se eu tiro o valor real dos benefícios, passo a pagar menos que o salário mínimo para um trabalhador que não tem uma relação de emprego e não tem recolhimentos históricos, previdenciários e nem fundiários, ele não conseguiu nunca ter a moradia popular, porque ele não tinha o saldo do FGTS para comprar casa própria, vai precisar viver numa lógica de locação, de inquilinato, e a aposentadoria que não chega ao salário mínimo não será suficiente para o aluguel que ele vai ter que pagar. Então, eu não tenho mais uma política de subsistência que eu construí ao longo de todo um século, no século XX. Então, uma previsão aleatória de um regime de capitalização sobre o qual não se diz nada. Uma regulamentação que não se conhece, que vai ser depois ainda, na lei que vier, naquilo que vier da cabeça do atual ministro da Educação, que foi a pessoa que, na verdade, é o estratageta, junto com o Paulo Guedes, do ministro da Educação, é o estratageta com o Paulo Guedes da reforma da Previdência, não é outra pessoa. E, então, além disso, a emenda aí, queria mencionar aqui, a Helenice Pedrosa, que é representante do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, está aqui presente. O Instituto o entregou, não sou consignatário, porque devia ter muito mais coisa naquela nota técnica, porque eu assumo que a posição política precisa aparecer na nota técnica, e foi uma nota técnica na cara política, mas expusemos para a CCJ hoje que o projeto não tem dado nenhum na sua exposição de motivos sobre equilíbrio financeiro e atuarial, sobre regras de cálculo para a redução média do valor dos benefícios, sobre os impactos na economia e na circulação de renda, sobre os impactos econômicos nos estados e municípios, sobre a empregalidade, sobre a especulação legal e financeira e também sobre o possível descumprimento de todas as normas fundamentais constitucionais que a gente está trazendo aqui. Então, por uma série de motivos, eu vou encurtar aqui para a gente poder coletivizar a fala. Nós não temos uma reforma compatível com a Constituição naqueles assuntos que eles são mais caros, onde a gente tem um projeto de convivência entre o capital e o trabalho. A ruptura do paradigma da relação jurídica de emprego é inconstitucional porque extingue a política de trabalho e de previdência. A renúncia das receitas da Previdência Social, e aqui preciso rapidamente mencionar, a inexistência de efetiva segregação de massas e aportes patronais no serviço público. A política pública de inclusão previdenciária do MEI, que tirou todas as pessoas, 8 milhões de pessoas deixaram de ser empregadas, enquanto 6 milhões passaram a ser empreendedores individuais no Brasil entre 2010 e 2016. E isso não traz contribuições patronais nas relações dos MEIs. A limitação no salário de contribuição dos servidores públicos no teto do regime geral de previdência, que também rompe com a base do regime próprio, pressionando o regime geral na despesa que não é separada. A política de desoneração, o presidente Dilma foi extremamente pressionada pelos nichos econômicos para desonerar a folha de pagamento e outras renúncias de receita. A aprovação da terceirização da atividade fim e, por fim, e por excelência, a reforma trabalhista que então viabiliza com o trabalho intermitente, com uma série de pequenas disposições, inviabiliza o acesso das pessoas à relação de emprego, à contagem de tempo de contribuição previdenciária e, por fim, nunca vai alcançar um sujeito os 20 anos de contribuição para se aposentar. Isto é o fim da solidariedade, é o nosso tema de hoje, é o fim do pacto constitucional, porque a ideia de solidariedade não é de empatia ou de caridade, a ideia é de responsabilidade solidária, lá do direito civil. O capital é responsável solidário pela sorte dos trabalhadores que perderão e que lhe servirão o tempo todo. Então, porque é o fim do pacto de solidariedade, é o fim dessa responsabilidade, é que a gente também prevê com isso o fim das condições de produção e uma série de problemas para o consumo, para a formação do mercado de consumo em longo prazo. Nós temos aqui uma série de prognósticos para o prejuízo da economia dos pequenos municípios que dependem preponderantemente da solidariedade,
da Seguridade Social para irem adiante. O que nós poderíamos fazer se não fizéssemos tudo isso? Ainda assumindo a financiarização, ainda assumindo o poder do capital, ainda assumindo o desaparecimento das contribuições patronais na ética da irresponsabilidade do capital, na lógica do sistema previdenciário. Nós temos teses para a criação, o professor Fábio Zambit Ibrahim, por exemplo, para a criação de impostos que substituíssem toda a arrecadação previdenciária e diluíssem toda a sociedade, toda a necessidade da população para a gente poder assumir os riscos sociais já existentes e riscos sociais que a gente percebe como também merecedores de proteção previdenciária, mas que pressupusessem um regime público, que segregasse as massas da arrecadação e que gerasse, então, os benefícios para as pessoas e não na lógica de individualização, porque as pessoas, os trabalhadores, não terão capacidade contributiva para serem consumidores desta mercadoria em que se tornará a sua renda. As pessoas que ganham 1.000 ou 2.000 reais não terão 100 ou 200 reais para guardar no banco e, com isso, gerar, depois de 40 anos, um benefício que dará menos da metade da base de cálculo sobre a qual eles tinham feito as contribuições. Então, porque é o fim do futuro, é o fim da vida, é o fim da previdência, é o fim da solidariedade, que só nos resta um otimismo mesmo, e muito trabalho, e muita luta. Eu fico feliz de termos tanta gente aqui, tanto presencialmente quanto telepresencialmente, para que nós pensemos em alternativas para a manutenção do nosso sistema de previdência, para que ela perdure existindo e perdure viabilizando a vida dos nossos trabalhadores, para que não fiquem perpetuamente condenados ao trabalho nas suas experiências neste plano. Então, boa noite a todos. Obrigado, desculpe, doutora Miriam, pelo tempo que tentei falar um pouco mais rápido.